E eu quero convidar você já a ir abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, nessa trilha tão bonita que Deus tem nos permitido caminhar aqui juntos, domingo após domingo. E hoje nós damos mais um passo na grandeza da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Como eu esperei o dia que esse texto chegaria. Um texto tão forte, tão impactante, um texto que mexe com aquilo que nós somos, que mexe com a nossa condição e nos ensina tanto. É esse texto que o Senhor preparou para nós essa manhã. E eu queria te convidar para um movimento tão bonito que o Senhor nos permite como seres humanos. Os seres humanos são os únicos que conseguem imaginar e criar coisas na sua mente, e criar cenários, criar possibilidades. A característica imaginativa do ser humano é um dom de Deus na nossa vida. E nós podemos usá-la para ser abençoados pelo Senhor. E o que eu queria te convidar? À medida que nós fomos lendo esses 12 versículos, eu queria que a tua mente se transportasse para esse dia. E você imaginasse aquela cena do que está acontecendo ali, logo no começo do capítulo 8 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus chegaram e trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher aí, foi surpreendida em flagrante, em adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz essa manhã. Fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você quer privacidade, eu vou te dar um conselho essa manhã. Não
entre na internet. Se você quer se manter seguro, ter os seus dados privativos somente para você, a sua vida guardada, as 7 chaves na sua intimidade daquilo que você vive, é um bom conselho nos dias de hoje você tomar cuidado com o que você faz com o seu celular e com o que você anda fazendo nas mídias sociais espalhadas por aí. Se você quer, de fato, privacidade, não entra na internet. Porque quando você acessa o seu celular, o simples fato dele estar perto de você, você pode estar altamente exposto de forma pública. E você nem percebe isso. Algumas habilitações que você faz permitem coisas que você não faz ideia de onde está chegando o som da tua voz. Com certeza você já passou por essa situação e você nem percebeu. Um dia estava eu e a Fernanda sentados na mesa ali em casa, tomando um café, e a gente comentava sobre comprar material escolar para os meninos e uma mochila nova que um deles queria e estava precisando para levar para a escola. E a gente começou a falar dessa mochila. Ele quer uma mochila preta, ele estava falando de uma mochila que você abre a alça e carrega com rodinha, e a mochila tem um bolso na frente, lugar para pôr garrafinha do lado, e a gente ali conversando, despretensiosamente na mesa do café. Acabou aquele momento de conversa, aquela hora que a gente já conversou tudo que tinha que conversar, ela levantou para fazer alguma coisa, eu peguei meu celular e entrei no Instagram. E a mágica aconteceu. O que estava lá? Com uma postagem na minha frente, a propaganda da mochila preta de rodinha, com espaço para pôr a garrafa e um bolso na frente. Exatamente o que eu tinha acabado de falar. E pasmem, eu não tinha procurado essa mochila no Google, nem na Amazon, nem no Mercado Livre. Eu só falei e apareceu na minha frente. Olha que eu estou falando de uma mochila. Imagina a quantidade de coisas que nós conversamos ao redor do nosso celular. E quando você pega a sua rede social, começa a surgir propagandas e postagens que você fala, nossa, mas por que isso aqui está aqui? Queridos, isso se chama algoritmo. Eles jogam ao seu favor ou contra você. Ele começa a vigiar a tua vida e, às vezes, algumas coisas acontecem. Esse termo é famoso no mundo virtual, o exposed. Você é exposto virtualmente. E as coisas que são privativas suas agora não são mais, porque agora elas estão na rede. Esse termo, às vezes, ele vem disfarçado nas mídias sociais, como uma exposição de coisas que são suas, são divulgadas. O exposed, como tão usado, é quando uma pessoa vê uma injustiça acontecendo, ela abre o celular e começa a filmar. E aquilo vai para uma live na internet, e de repente, a internet começa a ficar eufórica com aquilo, e algumas coisas começam a acontecer. Seja uma coisa simples, seja uma coisa complexa, seja de fato uma injustiça e um crime, ou coisas da sua vida que você nem esperava que fosse parar lá. Você está sujeito a isso. Você está na internet, você pode estar sujeito a ser exposto. E quando você é exposto, o tribunal da internet se levanta. O tribunal da internet não tem a tal da imparcialidade. O tribunal da internet, ele se levanta para julgar impiedosamente. Não há espaço para arrependimento, não há espaço para processo justo. Aquele tribunal levantado por todas as partes do mundo, agora ele decide de forma anônima quem deve ser silenciado, punido, excluído, linchado na internet, nas redes sociais e na vida virtual. Eu não sei se você escutou esse termo já, a cultura do cancelamento. Não é algo novo. É algo que é realidade na nossa era. Uma multidão digital começa a cancelar pessoas por alguma coisa que ela disse, que ela fez. E a gente vê isso o tempo todo. Quem está ligado nas mídias sociais, é o maior temor do seu coração, é ser cancelado. Os seguidores começam a diminuir, as postagens começam a não ter mais reações, e virtualmente aquilo que poderia ser expandido para o mundo,
agora se torna fraco. E a gente cancela tudo, não é só pessoas. A gente cancela marcas, a gente cancela figuras públicas. Basta uma frase dita na hora errada, de um jeito errado, e você é alvo do tribunal da internet. Basta uma cena recortada de um vídeo sem contexto, e você é alvo do tribunal da internet. E o cancelamento, ele acontece virtual, mas as consequências são reais, levando inúmeras pessoas até mesmo ao suicídio. Esse é o nosso mundo, queridos. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas, pare e pense um pouquinho comigo aqui. Tudo isso não é tão novo assim. Na verdade, tudo isso é um reflexo de algo que é muito antigo, onde as exposições públicas também aconteciam, os exposits também eram reais. As coisas não eram como a gente está acostumado, porque agora é na internet, cada um dá o seu dislike, cada um dá ali a sua rejeição, o seu comentário ofensivo, ácido, e você está quietinho dentro do seu quarto. Mas naquela época lá atrás, isso acontecia em praça pública. Em vez de clique, era pedra. Em vez de cancelamento, era apedrejamento. E esse é exatamente o cenário que a gente está quando nós entramos no capítulo 8 de João. Um cenário estranho, tenso, conturbado. Mais uma vez o apóstolo João crescendo a tensão ao redor de Jesus e nos mostrando o que está acontecendo à medida que ele abre a boca e revela mais um pouquinho de quem ele é e do que ele está fazendo ao seu redor. Esse texto deveria nos gerar tensão, deveria deixar a gente apertado, mas se a gente entender a profundidade do que está acontecendo aqui, você vai ver o quanto esse texto pode transformar a sua vida hoje, essa manhã. Deixa eu tentar te ajudar a entender um pouquinho esse texto e mostrar a graça do Senhor Jesus Cristo e a forma como Ele responde a tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. Gente, esse texto nos mostra como Deus lida com pecadores reais, com culpa verdadeira, com base na graça. A graça que restaura, a graça que salva, a graça que redefine as coisas. Nem com condenação, nem com permissividade, mas com restauração pela luz do Evangelho. É assim que Jesus responde a toda essa cena macabra que foi planejada ao seu derredor. Para a gente entender isso, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós começamos a nossa leitura por esse versículo, capítulo 7, versículo 53. Na hora que foram dividir os capítulos e versículos da Bíblia, não sei porquê, curiosamente colocaram esse versículo no final do capítulo 7, dividiram isso, mas ele tem total conexão com o capítulo 8. E lembre-se, querido, a Bíblia foi escrita sem essa divisão. Então nós temos total liberdade de pegar esse versículo para entender o seu contexto. Nós terminamos uma cena no capítulo 7, onde cada um vai para a sua casa consternado, o seu coração dividido e aquela bagunça. Uns dizendo que ele era Cristo, outros afirmando que ele era o Messias, outros dizendo, não pode vir um profeta da Galileia. Não, você é da Galileia? Como que você sabe uma coisa dessa? Os fariseus enraivados, querendo matar Jesus, mas o resultado foi, cada um se dispersou. E foi para sua casa, aguentando aquilo tudo que estava no coração. Jesus, ele vai para o monte. Ele vai para o Monte das Oliveiras. A Bíblia não nos traz muito detalhes do que ele foi fazer ali. Quanto tempo ele ficou ali, a não ser a impressão que fica que ele passou toda a noite ali. Talvez ele estava orando. Eu acredito nisso. Diante de tanta confusão, diante de tanta coisa que estava acontecendo, eu vejo a cena de Jesus ajoelhado ali no Monte das Oliveiras, como ele já fez várias outras vezes, orando e dizendo ao Senhor aquilo que a conexão que ele tinha com o Pai nos mostra de forma tão bonita nas Escrituras. Mas antes do sol nascer, de madrugada, essa expressão é que o dia ainda não tinha chegado, então ainda está escuro.
Sabe aquela hora que você levanta e o sol não nasceu ainda? Dá aquela sensação que o dia não aconteceu? É nessa hora, assim, ó. Jesus saiu do Monte das Oliveiras e ele volta para onde? Para o templo. Ele tinha um propósito, tinha um porquê. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem diante de si uma situação linda que vai acontecer agora. E ele tem algo mais para dizer sobre si e revelar ao coração de todos que estiverem ali. Quando ele chega no templo, mais uma vez ele senta para falar. E quem está do lado dele? O povo. O povo quer ouvir, o povo está confuso, o povo quer entender, o povo quer aprender. O povo quer saber que Jesus é esse. Esse não é o Jesus filho de José, que vem lá da cidadezinha lá. Ele não trabalhou a vida inteira fazendo mesa e cadeira com o pai dele. Agora faz milagre. E agora a igreja está contra ele, a igreja daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, agora está contra ele. De que lado a gente vai ficar? Eles querem saber, eles querem aprender, eles querem entender. Jesus senta para falar e o povo senta para ouvir. Esse é o começo da nossa cena. Você consegue imaginar isso? Jesus sentado no pátio do templo e uma multidão sentada ouvindo o que ele tem para dizer. O que Jesus estava falando nessa hora, querido? Não sei. Não sei. Ele poderia estar ensinando tanta coisa, ele poderia ter continuando falando alguma coisa da festa dos tabernáculos, ainda explicando algum simbolismo sobre o que ele tinha acabado de falar, sobre ser a água. Lembra? Eu sou a água da vida. Vocês não entenderam isso? Deixa eu explicar de novo, deixa eu falar de novo. Eu não sei o que ele estava falando. A Bíblia não conta o que ele estava explicando nessa hora. Mas uma coisa acontece aqui nesse momento, e isso tem algo que nos ensina muito. A cena caminha para algo terrível. E acontece aqui a exposição do pecado que evidencia a nossa condição. Como? Se você olhar para o texto, está escrito assim. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher que foi surpreendida em adultério. E fazendo ela ficar em pé no meio de todos. Você consegue imaginar essa cena? O ensino de Jesus estava acontecendo, todo mundo prestando atenção, de repente chega aquele bando de gente fardado daquelas roupas, e eles pegam uma mulher arrastada pelo braço e jogam ela no meio da roda, na frente de Cristo. E aquela mulher humilhada, talvez mal vestida, talvez descabelada, desproduzida, eu não sei como ela estava. Aqui no texto ela não tem nome, ela não tem endereço, não tem sobrenome, a gente não sabe quem é ela, não sabe o que ela fez, a gente sabe pouco quando olhamos somente para esse texto, nós não sabemos, a gente só sabe que existe uma mulher que foi jogada no meio daquele povo. Toda vez que eu leio esses textos, eu me coloco no lugar da pessoa, e eu fico imaginando como eu estaria se fosse ela. Como estaria o meu coração, como estaria a minha vida, quais seriam os pensamentos que estariam explodindo na minha cabeça. Aquela mulher, ela era de tradição judaica, ela sabia o que poderia acontecer com ela, ela sabia o que ela tinha feito. Ela sabia que o resultado e as consequências do pecado dela seriam desastrosos. Você imagina aquela mulher tremendo, suando frio, aquela mulher pensando talvez nos pais, na vergonha com os irmãos. Tudo isso foi exposto. Era visível. O post estava ali, em praça pública. A live estava acontecendo. Todo mundo assistindo. A humilhação e o desprezo por aquela mulher, usada e manipulada pelos religiosos da época. O texto continua dizendo, disseram a Jesus então, mestre. E é curioso que parece um tom de ironia nessa palavra, porque ele estava sentado no templo ensinando, e de repente os doutores da lei chegam para ele e diz, mestre. Você consegue imaginar a cara desses abençoados? E de repente, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Meus queridos,
o texto não nos traz detalhes suficientes para a gente explorar detalhes sobre isso, e eu já vi pastor tentando fazer isso e se dando bem mal. Porque o que a Bíblia não fala, a gente não fala. Quando a Bíblia cala, a gente se cala. A gente vai para o que a Bíblia está dizendo. O que a gente sabe? Essa mulher foi surpreendida em adultério. Eu já vi gente falando assim: não, é que ela não foi surpreendida em adultério. Eles pegaram qualquer mulher e tacaram lá. Não, a Bíblia está dizendo algo. Ela foi surpreendida em adultério. Existia algo. E existem detalhes no texto, na construção do texto, que nos ajudam a entender que isso era um fato. Alguma coisa aconteceu, que essa mulher se entregou aos desejos do seu coração, e naquele dia alguém denunciou essa mulher, e essa mulher foi levada em praça pública para a humilhação e o cumprimento das consequências do pecado dela. Mas eles usam isso, e eles olham para Jesus agora e dizem: na lei de Moisés, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, Jesus. E o Senhor? O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Gente, eu consigo imaginar a cara de sarcasmo daqueles lazarentos, daqueles homens. Sabe, eles olhando assim, com aquela cara de maldade, e falam assim: agora nós pegamos ele. Agora ele não tem para onde esconder. Eu fico imaginando eles em casa, era madrugada, e de repente descobriram o pecado da mulher. E de repente alguém chegou: é a nossa chance. Agora, vamos, Jesus está no templo, nós temos alguém que é capaz de nos ajudar naquilo que a gente quer. E agora nós armamos a arapuca e vamos ver como que ele vai reagir a isso. Você consegue imaginar isso? Aquela carinha. E o Senhor? O que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. João faz questão de trazer uma nota explicativa, para a gente entender a intenção, o momento, o clima, o que estava acontecendo. João está narrando essa cena para você entender o conflito crescente entre Jesus Cristo e a revelação da graça, e a religião incrédula e cética que olhava para aquele homem, mas não o reconhecia como Messias, e queria, numa progressão de tensão, achar um caminho para matar Jesus. Aí João descreve uma cena assim, que a gente fica: o que está acontecendo aqui? Jesus, ao invés de responder, ele se inclina e começa a escrever no chão. Ele não fala nada. Ele não abriu a boca. Pegou seu dedo e começou a fazer alguns gestos no chão. O que Jesus estava fazendo ali? O que ele estava escrevendo? Eu não sei. A gente vai chegar nisso agora mesmo. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa antes. Como que esse texto, a partir dessa história tão forte, ele nos mostra a condição em que nós nos encontramos. Primeiro, nós podemos observar de forma muito clara a condição dessa mulher que estava sendo acusada ali e exposta em praça pública. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que ela aproveita a festa para pecar. Nós estamos no final da festa dos tabernáculos, provavelmente o 8º dia da festa. As barracas estão sendo desarmadas, as famílias estão voltando para a sua casa. Esse dia tinha um encerramento ritualístico, mas na madrugada do 7º para o 8º dia, provavelmente, aquela mulher deixou os seus desejos inflamados subirem, e ela se entregou a um homem que não era o marido dela. Ela deixou a agitação, o burburinho da festa, acobertar algo que ela não deveria, mas se entregou. Será que ela que planejou isso? Será que foi ela que seduziu aquele homem? Será que ela que se encantou com ele? Será que ela que foi atrás? Será que ela foi vítima de algum espertinho que deu em cima dela e fez com que aquele fato acontecesse? Eu não sei.
Eu sei que o ambiente era festa. Uma festa de gratidão ao Senhor, uma festa de louvor, de adoração, uma festa tão linda que lembrava a provisão e o cuidado de Deus. Mas quando aquela mulher tirou os olhos da essência do que estava acontecendo ao seu redor, ela se entregou ao seu coração e aos desejos que lá habitavam. O fato é que a Bíblia nos conta que ela se entregou a esse pecado. E é curioso porque ela traiu o seu marido. Essa mulher era casada, muito provavelmente. Como eu sei disso, a palavra que é usada aqui é moikeia. E existem palavras no grego que são usadas de forma específicas para algumas coisas. O português não tem, às vezes, essa elasticidade que o grego tem de palavras. E moikeia é uma palavra no grego que fala de uma relação extraconjugal. É muito específico isso. E aqui o texto nos aponta que essa mulher, ela caiu num pecado de uma relação extraconjugal. E agora as coisas vão ficando mais embaraçosas e complicadas. Cadê o marido dessa mulher? Será que ela está pensando nele enquanto está jogada ali no pátio do templo? Será que ela tem filhos? Onde estão os seus filhos? Como que está o coração dela diante de um pecado que ela sabe que é um pecado sem desculpa legal, sem defesa? E o estado dessa mulher é terrível, porque ela comete um crime diante da lei, que é um crime passível de morte naquela situação, naquela condição e naquela época. Sim, a lei de Moisés condenava mulheres e homens flagrados em adultério a pena de morte, de apedrejamento em praça pública. Alguns enforcados morriam. Sim, a lei do Senhor diz que isso precisava acontecer para que o mal fosse extirpado de Israel, fosse tirado de Israel. E a gente olha para isso e fala, misericórdia. Sim, essa história é sobre misericórdia. Porque diante da exposição e do estado que aquela mulher encontrava, ela mostra para a gente o que o pecado faz comigo e com você. O que o pecado faz com a gente? Traz vergonha, traz culpa, traz consequência. Essa mulher é o reflexo do meu e do seu estado. Essa mulher representa eu e você, condenados, completamente condenados. Não há quem possa nos tirar das pedras. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado daquela mulher conduzia ela à morte, assim como o nosso pecado nos conduz à morte. Isso é claro e explícito nas Escrituras. O pecado tem as suas consequências. Em nome da satisfação, do prazer, da felicidade, queridos, nós sempre viramos as costas para Deus, e isso vai nos trazer consequência. Porque o pecado é aquele que ilude o teu coração, que você merece ser feliz, até mesmo se for diante da desobediência. Você merece ser feliz, mesmo se você tenha que virar as costas mais uma vez para Deus. A gente começa a fazer tudo por causa do pecado quando isso cresce no nosso coração. Nós mentimos, inventamos, argumentamos, acobertamos. Nós pintamos o 7 na nossa vida para dizer que nós temos razão de fazer o que nós fazemos, o que nós tanto queremos. Mas o pecado nos escraviza. Ele nos humilha. Ele cobra um preço muito alto. O pecado, ele faz coisas na nossa vida terrível. E eu não estou aqui para trazer um sermão legalista para a nossa vida. Mas se existe uma condição que nós precisamos enxergar, é essa condição que nos mostra quem nós somos diante do pecado. E a imagem dessa mulher nos mostra quem nós somos. Expostos em praça pública. Condenados pelas nossas escolhas, condenados pela nossa condição de pecador. Parece que esse texto vai
vai nos apertando mais ainda, até nos deixando sem ar, até que você continua a pensar um pouquinho comigo e você vai ver que a mulher não é a única exposta nesse ambiente. Porque além da condição daquela mulher, a exposição também existe da condição daqueles homens, daqueles religiosos. Pensa comigo, a acusação, a conduta daqueles homens foi cruel e grosseira. Embora eles entenderam ser amparados pela lei, algumas coisas que deveriam ter sido feitas não foram feitas. Cadê o homem que estava com essa mulher na cama? Cadê o homem que também foi surpreendido em adultério? Levaram a mulher sozinha, jogaram ela no meio da roda, não deram nenhuma chance dela se explicar, se justificar. A mulher foi calada, não foi ouvida, não tinha defesa, não tinha nada. Foi cruel, foi grosseiro. E sabe por quê? Porque em nome da religião, aqueles homens tinham um motivo que não era o amor a Deus, o zelo pela justiça, a paixão pela pureza e santidade, a defesa da família. A crueldade daquele coração tinha em sua motivação algo muito, muito ardiloso ali. Nós estamos vendo que o foco daqueles homens é condenar. O foco daqueles homens é matar, é humilhar, é expor, é esmagar emocionalmente. Queridos, a religiosidade faz isso com você. Se você não ficar esperto e não se atentar a isso, é isso que milhões e milhões de pessoas estão sofrendo dentro das igrejas, quando são jogadas às traças à religiosidade. Elas são esmagadas, humilhadas. Elas são levadas a caminhos que não são os caminhos propostos por Cristo. São expostas, são conduzidas a condutas e momentos terríveis na sua vida, marcando o seu coração, às vezes por anos. Você percebe o que aqueles homens estão fazendo? Eles querem condenar, eles querem matar. E sabe o que é pior? Eles usavam aquela mulher como instrumento de manipulação. A intenção deles não era o crime cometido. A intenção deles era pegar Jesus. E agora sim ter algo contra Jesus para levá-lo à cruz. Eles podiam até esquecer a mulher. O importante era Jesus, o foco era Jesus. E sabe por quê? Eles queriam pegar Jesus de um jeito tão ardiloso. A armadilha estava tão bem montada que não tinha como ele escapar. Porque se Jesus falasse para eles que não era para apedrejar aquela mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Eles teriam acusação contra Jesus. Se Jesus dissesse para apedrejar aquela mulher, ele estaria indo contra a lei do Império Romano, que naquele momento tinha tirado da mão de qualquer um o direito de exercer esse tipo de condenação. Não, os judeus não podiam matar ninguém diante da sua lei, sem a autorização do Império Romano. Lembra de Pilatos? Lembra por que Jesus foi parar em Pilatos? Por quê? Porque precisava do Império Romano executar essa pena de morte. Se Jesus falasse mata essa mulher, ele estaria com um sério problema. Mas e se Jesus se esquivasse de tudo? Se Jesus falasse algumas coisas sobre a condenação, sobre o pecado, se Jesus abrisse sua boca para falar sobre tudo que ela fez, ele podia também se complicar com a mentalidade do povo que estava ali, que tinha acabado de ouvir que ele é a água da vida. E aquele que diz que é água para a vida, agora está dizendo mata. Percebe o que esses religiosos fizeram com Jesus? Percebe a cena que está sendo armada ali? Mas eu queria dizer para vocês, queridos, que a questão não é sobre somente aquela mulher, mas quando isso acontece, o pecado do coração desses homens também é exposto. E o pecado desses homens, disfarçados de santidade e justiça, vestindo roupa de religião, é exposto em praça pública
como uma atitude hipócrita que perdurou anos e durante a trajetória de toda a igreja chega até você hoje para mostrar o que a hipocrisia é capaz de fazer quando você adora o seu coração ao invés do Senhor. Aqueles homens tinham uma motivação errada. Aqueles homens queriam julgar, mas eles estavam tão escravos ao pecado como aquela mulher. Eles se achavam maiores, eles se achavam melhores, mas eles estavam tão condenados quanto ela. Eles não ouviram talvez Jesus dizer no Sermão do Monte: querido, antes de tirar o cisquinho que está dentro do olho do seu irmão, olha para o teu olho e tira a trave que está dentro do teu olho, um pedaço desse tamanho de madeira. Ao invés de você sempre olhar para o outro e acusar, julgar e condenar, por que você primeiro não faz uma autoavaliação de quem você é, a tua conduta e as tuas reais motivações naquilo que você diz e naquilo que você faz? Aqueles homens, com certeza, de forma equivocada, julgavam a mulher com rigor, condenação, mas eles não conseguiam julgar a si mesmo. Pobre mulher que pecou contra Deus e contra o próximo. E aqueles escribas e fariseus também pecaram contra Deus e contra o próximo. Eles pecavam contra ela, pecavam contra o Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você olhe para esse texto e olhe para tudo isso que eu estou dizendo. Quando a gente olhamos a condição, a exposição do pecado desses homens, nós precisamos pensar que esses homens e essa mulher somos eu e você. Nós não somos melhores do que ele. Quando nós lemos textos assim na Bíblia, a nossa tendência é achar que nós somos superiores, que nós somos melhores. Imagina se eu faria uma coisa dessa. Imagina se que eu estaria ali naquela praça. Imagina que eu estaria com a pedra na mão. Imagina que eu estaria... A gente tem a tendência natural de nos colocar em cima e achar que nós nunca faríamos esse tipo de coisa. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Você faz isso todo dia. Eu sou tentado a fazer isso todo dia. Quando eu olho o meu irmão com olhos de julgamento, com motivações erradas. Quando eu olho para o meu irmão com olhos de condenação. Quando eu digo eu sou melhor porque você é mais pecador do que eu. Você não fala isso. A gente disfarça. Mas você pensa. Eu jamais faria. Eu jamais teria coragem. Ai, fulano é muito imatura. Ai, fulano não sabe o que faz. Nossa, você viu? E aí a fofoca nos ajuda muito nessa hora. Porque você começa agora, além de pecar contra Deus, pecar contra o seu irmão. E começa a falar dele como se você fosse juiz dele. Era exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo. Você condena, você manda para o inferno. Você quer selecionar quem é salvo, quem não é. Quem é crente, quem não é. Você fala de uma forma terrível e cruel das pessoas. Você olha as redes sociais e você julga aqueles que não são cristãos. Você olha as redes sociais e julga aqueles que são cristãos. Nós estamos o tempo todo preparados para lutar, julgar e condenar. Como se essa tarefa fosse dada para a minha mão. E eu decidisse quem vai ser salvo ou não. Você está preparadíssimo, meu querido, para dizer: você é pecador, vai para o centro da roda, a tua condenação é certa, e a pedra já está na minha mão. Seja nas palavras, nas atitudes ou nas intenções, você precisa prestar atenção no seu coração e perceber o que o pecado tem feito com você. Como ele nos manipula, como ele nos usa, nos escraviza, como ele gera dor, sofrimento. Começa com o prazer e a satisfação, mas o final é o centro da roda e as pedras para caírem na nossa cabeça. O pecado parece gostoso, delicioso, na hora que tudo aquilo está aceso no seu coração. E eu não estou dizendo somente de pecados sexuais, queridos.
Porque quando você vê uma maneira na tua empresa de burlar uma nota fiscal, ou de trazer algum rearranjo naquela tabela para que o lucro seja maior para o teu bolso, aquilo arde, você começa a sonhar com aquele dinheiro, fazer planos do que você pode fazer, mas você sabe que você está sendo desonesto. Você sabe que você está caminhando por caminhos contrários àquilo que Deus está te ordenando. Você sabe que corrupção e mentira fazem de você algo que você não é em Cristo Jesus. Aquilo arde, parece que o prazer te incendeia, mas depois que você faz, as consequências são terríveis. Terríveis. Quantas vezes, gente, nós pastores ouvimos pais desesperados pedindo por seus filhos que trocaram Deus por 5 minutos de prazer e condenaram a sua vida por anos de cadeia. Quantas vezes nós estamos aqui de joelhos pedindo misericórdia do Senhor, porque a gente sabe que aquela jovem, aquele jovem, ele está trilhando um caminho, colocando o pé cada vez mais para longe daquela porta. E isso não é que ela não é salva, que ele não é salvo, mas isso é um sintoma do que está acontecendo no seu coração. E incentivado, às vezes, por amigos e pessoas, essa pessoa se afasta e se afasta. E as consequências desse afastamento da igreja, de Deus, da sua vida de piedade, são terríveis. São terríveis. São terríveis, gente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse texto me faz pensar sobre a terrível condição que nós temos enquanto pecadores. Não, aqueles religiosos não são melhores ou piores que nós. Não, aquela mulher não é melhor ou pior que você. Nós somos todos pecadores diante da condição que o pecado nos trouxe, diante de Gênesis 3. Mas esse texto não acaba aqui, graças a Deus por isso. Porque agora as palavras de Jesus, ou o silêncio de Jesus, nos ensina muito, e eu queria que você aprendesse isso comigo. Porque quando nós entendemos o que Jesus faz, olha o que o texto diz. Eles diziam isso tentando para terem do que acusar, mas Jesus se inclinou, não falou nada, e escrevia no chão. Tem autores, teólogos, que dizem que talvez Jesus estava escrevendo no chão Jeremias 17, versículo 13, que diz assim: todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados, o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas viva. É um texto que tem tudo a ver com o que está acontecendo, tudo a ver. O nome de quem abandonou, religião abandonando, o nome está escrito no chão, água viva, fonte de água viva, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Mas a Bíblia não fala que é Jeremias 17 que está sendo escrito aqui. Ela não fala. Tem gente que fala que Jesus estava escrevendo Êxodo 23, falando sobre como que seria procedida a condenação, ou talvez escrevendo o nome de alguns dos senhores que estavam ali presentes. A Bíblia fala isso, queridos. Então não inventa, tá bom? Porque se a gente inventar, a gente vai correr um sério risco. O fato é que o escrito de Jesus e a atitude de Jesus é algo que precisa gritar nesse texto. Ele ficou quieto e começou de uma forma como uma parábola a escrever no chão. Talvez o coração daqueles homens foram atingidos como uma flecha certeira quando viram essa atitude de Jesus. Nós não sabemos o que ele desenhou ou escreveu, mas o fato é que Jesus se colocou em silêncio e fazia esse gesto, como se Jesus quisesse dizer para eles: vocês são um povo que está escrito nas Escrituras. O povo que me ouviria, mas não me aceitaria. O povo que me rejeitaria. O povo que faria exatamente isso que vocês estão fazendo. Não era o que ele escreveu, era o que ele estava fazendo. Mas eles insistiram. O que o senhor tem a dizer? O que o senhor tem a dizer? A mulher está aqui, precisamos sentenciá-la. O que o senhor tem a dizer? E a insistência foi aumentando ao ponto de Jesus levantar. Se for um filme, é aquela hora que a música cresce, sabe? Sabe quando a música cresce? Jesus levantando e a música vai aumentando junto com ele. E ele tem algo para dizer. E quando ele abre a boca, ele fala: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela.
Esse texto ecoa Deuteronômio 17, queridos, que diz assim: a mão da testemunha será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Jesus está ecoando esse texto. Se vocês testemunharam de fato o que vocês estão falando que viram, então pegue a pedra na mão e cumpra a lei. Se vocês testemunharam de fato, olhem e vejam a situação, mas façam uma coisa antes. Antes da pedra sair da sua mão, olha para o teu coração e veja se você tem autoridade para isso. Veja se você é capaz disso. Veja se a tua motivação está no lugar certo. E ali Jesus deu um tiro certeiro diante da arapuca armada para ele. Porque o texto nos conta que depois disso, o que aconteceu? Eles foram saindo, um por um, a começar para os mais velhos, até os últimos, ficando só o Senhor Jesus e a mulher diante dele. Sabe uma coisa que eu acho linda na Bíblia, queridos? As palavras de Jesus expõem quem nós somos. As palavras de Jesus expõem o nosso pecado. As palavras de Jesus expõem a nossa condição. Toda vez que você senta aqui e escuta um texto bíblico, eu posso não falar nada. Esse texto está expondo quem nós somos. Nós estamos ouvindo aquilo que expõe a nossa condição. Jesus expôs a condição hipócrita daqueles homens que estavam expondo a condição adúltera daquela mulher. As palavras de Jesus, elas são faladas, elas são ditas e elas começam a bagunçar o nosso interior no bom sentido dessa palavra. Ela começa a colocar coisas no lugar e isso vai mexer com o teu interior, mexer com os teus sentimentos. Existe algo acontecendo aqui que precisava ser exposto. O tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. O tribunal da religião se tornou cruel e hipócrita. E Jesus expôs isso de uma forma tão grande, a ponto de não sobrar um diante deles, porque a motivação do coração daqueles homens não os autorizou e não deixou que eles fizessem qualquer coisa em direção àquela mulher. Se eles eram tão bons assim, se eles tinham tanta razão assim, será que as pedras não teriam sido atiradas? Por que as pedras caíram? Por que eles saíram? Eles sabiam que eles não estavam ali pelo zelo de Deus, mas eles estavam ali para manipular aquela mulher num estado terrível que ela se encontrava e agredir Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Igreja, cuidado. Cuidado, porque nós vemos textos como esse e nós achamos que nós não fazemos parte disso. E nós precisamos ter muito cuidado para não cair nesse mesmo e terrível erro e nos tornar um ambiente que, ao invés de redenção, graça e transformação, nós nos tornamos os carrascos do apedrejamento. As pessoas entram por aquela porta e você é o primeiro a condenar e julgar. Quando você olha alguém que se converteu ou se batizou numa igreja espalhada pelo nosso país, você é o primeiro a dizer: isso não é legítimo, isso não é verdadeiro, eu não consigo acreditar nisso ou naquilo. Cuidado para não se tornar como aqueles homens. Cuidado para fazer da sua vida algo que Jesus não é e não fez. A igreja foi chamada para ser portadora de uma luz de graça e verdade. A graça que nos acolhe na nossa condição, a verdade que nos redireciona para um caminho perto do Senhor. E se você não é isso no teu caminhar e na tua vida, querido, você precisa reconsiderar as tuas atitudes. As tuas atitudes com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que você convive no trabalho. Ao invés de tomar rancinho das pessoas, gente, porque eu converso com as pessoas agora, as pessoas falam assim: pastor, tomei um ranço. Nossa, tomei um ranço de fulana. Não estou podendo olhar na cara. Não estou podendo nem ouvir a voz. Você já passou por isso? Pois é.
Se você já passou por isso, a pedra está na tua mão para ser atirada. Você acha que você é maior que ela, melhor que ela, e você está a um passo de condená-la. Nós esquecemos que Jesus nos ensinou a amar, gente, a acolher, a perdoar, a abraçar, a suportar, a considerar a necessidade do outro maior que a nossa mesma, a olhar para a vida do outro como mais importante que a nossa própria vida. Nós invertemos os valores, nós vivemos numa sociedade de inversão de valores e você está mergulhado nisso. Ao invés de abençoar, você quer condenar. Ao invés de falar palavras de graça, você quer condenar ao pecado, julgar de uma forma cruel e terrível. Você quer se afastar e que as pessoas se afastem de você. Elas não podem estar aqui, elas não podem sentar nesse banco, elas não podem fazer parte, porque elas são muito piores do que eu. Elas são muito piores do que eu. Cuidado, porque as palavras de Jesus expõem não só o coração daquela mulher, mas as palavras de Jesus expõem o seu coração também. Mas como que isso se desenrola? E eu queria caminhar para o final, mostrando para você isso, que é tão bonito. O que Jesus faz a partir daí revela mais um pedacinho de quem Ele é. E Ele mostra para a gente o perdão que redefine a nossa identidade. Presta atenção nessa frase. O perdão que redefine a nossa identidade. Sabe por que redefine a nossa identidade? A gente tem mania de tratar o pecado como uma coisa cínica, de uma forma cínica. A gente começa a falar assim: ops, pequei. Errei, todo mundo erra. Errar é? Que frase de Satanás. Porque você usa essa frase para justificar o seu erro. Você usa essa frase para justificar as podridões da sua vida. Você usa essa frase para pegar o desejo errado do teu coração e dizer que é certo, que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Se você está fazendo isso só está expondo a condição terrível que você se encontra. Não está tudo bem. E a gente usa esse texto de forma errada, porque a gente começa a fazer coisa errada e começa a pôr assim: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E o que a gente está fazendo? É a mesma coisa. Nós estamos usando a frase de forma cínica e tratando o pecado com uma leveza que ele não deveria ser tratado na nossa vida, porque Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, Deus não quer você vivendo em pecado, e aquele que ama a Deus odeia pecar. Gente, depois que você se converte, você nunca mais vai pecar em paz, nunca mais. Porque toda vez que você pisar na bola, o Espírito Santo que habita dentro do seu peito vai te dar uma náusea. Já sentiu a náusea espiritual? Você fez uma coisa errada, por menorzinha que ela seja, você não passa bem aquele dia. Aquilo te remói, aquilo te deixa mal, aquilo não te deixa em paz, aquilo te faz mal. Sim, é a toxicidade do pecado na tua vida, porque você não foi feito nem salvo para pecar. Então não trata o pecado como um acidente de percurso, porque na maioria das vezes você foi agente de pecado, você escolheu pecar. Mas como que Jesus reage a tudo isso? O pecado desfigura a nossa identidade. A gente trata de forma cínica e não percebe o que ele faz. Se você mente, sabe quem você é? Um mentiroso. Se você imagina atos sexuais ilícitos na tua mente com outra pessoa, a Bíblia fala que você é um adúltero. Jesus disse: você não precisa fazer nada, basta você pensar e desejar, e você já adulterou com ela. Você aceita pornografia nos grupos de WhatsApp que você faz parte, como se isso fosse algo normal no mundo de hoje. Você canta as músicas sertanejas e os funks da vida espalhados por aí, os top 10 das paradas de sucesso, que fazem uma apologia terrível à vida sexual, ao adultério e à traição, como se isso fosse algo louvável. E isso te torna semelhante àquilo do que está acontecendo.
a tua identidade vai sendo desfigurada diante da testemunha que você deveria ser diante do mundo. E o perdão de Jesus, ele ressignifica e redefine isso, porque o perdão de Jesus, ele vai trazer você de volta para onde você deveria estar. Graças a Deus por Jesus naquele lugar e naquela hora. Se Jesus não estivesse ali, aquela mulher estaria morta. A condenação era certa, a pedra iria atingir a sua cabeça, não haveria ninguém para defendê-la, mas Jesus Cristo estava ali, como Ele esteve onde você estava, e te tirou da mesma situação que aquela mulher, e disse: não, eu morro no lugar dela. Eu morro para que ela viva, eu me entrego para que ele tenha vida, eu tiro ele dessa condição e coloco ele diante do perdão, da verdade, da graça, do amor. É isso que Deus fez com a gente, queridos. A gente era como aquela mulher, a gente era como aquele religioso, mas Jesus estava lá, Jesus está aqui. E talvez você está no meio dessa roda hoje. E Ele está aqui para te estender a mão e dizer para você: eu tenho salvação para você. Eu tenho salvação para a tua vida. A igreja de Cristo tem que ser um lugar onde o pecador é acolhido sem ser mimado. A verdade é proclamada sem ser brutal. Um lugar onde há espaço para recomeço. E quando você entende tudo isso, sempre você pode ouvir a voz de Jesus dizendo: quem te condena? E a gente abre Romanos 8 e entende: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais quem nos condene. E Jesus levanta você do chão como levantou aquela mulher e diz para você: vá e não peques mais. A graça do Senhor, ela é o impulso para a nossa santidade. A santidade não nos salva, porque tem um monte de crente aí fora falando que se tiver pecando, Jesus voltar, vai para o inferno. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Tem um monte de gente se martirizando, falando assim: meu Deus, é o meu esforço em ser santo, e eu consigo ser santo e totalmente santo, que me salva. Você está se salvando então, meu querido. Você está fazendo obras para a salvação. E a Bíblia não fala isso. A santificação e a nossa santidade é resultado, e não a causa. A graça de Jesus nos impulsiona a viver uma vida santa. Uma vida de amor à verdade de Deus, e não de amor ao pecado. E eu queria te perguntar essa manhã: em que área da sua vida você precisa ouvir nem eu te condeno? Vá e não peques mais. Não se iluda. Você não é santo. Não é totalmente santo. Existe algum lugarzinho desse coração peludo seu que precisa ser alcançado pela graça e pelo amor de Jesus. Existe alguma área na tua vida que você está lutando tanto para mudar e você não consegue? Existe alguma coisa que quando você faz, você olha e fala assim: de novo, Deus, de novo. Jesus está aqui hoje te perguntando: onde você precisa ouvir? Nem eu te condeno, eu morri por você. Vá e não peques mais. Esse texto termina de uma forma muito bonita, porque essa cena, ela levanta Jesus, e quando Jesus se levanta, na continuidade do Evangelho de João, ele mostra algo muito bonito para nós, que nós vamos continuar a entender na semana que vem. Ele diz algo maravilhoso que reflete isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele diz que Ele é a luz que redireciona o coração de cada um que crê nele de volta para o Senhor. Aquela mulher andava em trevas, mas agora ela conseguiu enxergar. Aqueles homens estavam em trevas, mas continuaram nas trevas.
E semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre isso. E entender que Cristo é a luz que ilumina o nosso coração, mas nem todo mundo é iluminado por ela. Mas eu deixo a pergunta com vocês. Que área da tua vida você precisa ouvir? Vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Feche seus olhos.